queridos ouvintes do Batom e Bate-Papo. Estamos chegando aqui com mais um programa para abençoar você. Eu creio que esta palavra, este programa, tem como objetivo levar a palavra onde você está. Mas, mais especificamente, falar daquilo que importa, falar daquilo que é relevante para você, aquilo que vai realmente edificar você, que vai fortalecer a sua fé. Amém? E eu creio que nesses dias que nós temos liberado essa palavra, através desse programa, você está recebendo algo vivo. E eu tenho certeza que essa palavra vai transformar sua vida. Se você crê, de fato, é esse o resultado que você terá. Amém? Nós estamos aqui hoje com o nosso time completo de pastoras. A pastora Dalva voltou para o nosso time. É claro que nem sempre é possível estar todas aqui, mas quero já receber as pastoras Marília, Dalva e Valéria. Bom dia, pastora Márcia, pastores, você ouvinte querido do nosso programa, e sempre uma palavra que está queimando no nosso coração, que vai também queimar no seu e gerar uma fé muito maior nesse dia, nessa manhã na sua vida. Bom dia, pastora Dalva, pastora Marília, pastora Márcia, os nossos ouvintes. Que bom que você voltou, Dalva. Senti sua falta. Então, fique conosco aqui. Sabe o que é melhor de estar aqui? É já ouvir vocês, é estar aqui com vocês. A nossa fé é aquecida do momento que a gente senta aqui. Que maravilha. Amém. Verdade. E essas nossas ouvintes, né, pastora Márcia, fazem parte do nosso bate-papo, né? Com elas certeza. só não podem falar, né? Mas elas fazem Podem, parte do nosso indiretamente. bate-papo. Podem Elas são sim. bem-vindas. Amém. Bem, nós vamos falar hoje a respeito do tema A Mulher e a Armadura de Deus. É um assunto bíblico, você já deve ter ouvido falar, se não, você vai ouvir hoje de uma maneira bem prática. Nós queremos aplicar isso na vida da mulher cristã, para que você saiba como usar a sua armadura e para que ela serve, ok? E nós vamos sortear um livro aqui do pastor Aloísio, que tem um capítulo que fala sobre isso, a armadura de Deus. Vou pedir à pastora Marília para deixar o telefone aqui com você. Ok, então anota, esse na realidade é o número do WhatsApp da Rádio Vinha FM, 999972005, e durante todo o programa você vai estar concorrendo a um livro do pastor Aloísio, 21 dias debaixo das suas asas. Amém. Deixe-me ler para você um texto para que a gente introduza esse assunto sobre a armadura de Deus. Nós cristãos estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima dos principados e potestades. A posição em que estamos em Cristo é um lugar de autoridade, de honra e triunfo. Não precisamos viver no fracasso, na depressão ou na derrota. Em Efésios 2,6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se um cristão experimentará vitória ou não sobre o inimigo, depende da visão que ele possui a respeito de si mesmo, como igreja. Seja militante, derrotado ou triunfante. O militante é aquele que ainda não está sentado nos lugares celestiais e ainda está lutando para ganhar a vitória contra o inimigo. Ele não crê que esteja nessa posição e, por isso, luta para chegar lá. Esse crente militante se esforça muito, mas tem pouca vitória, porque não sabe a sua posição. Já o derrotado é aquele completamente ignorante da sua posição de autoridade e de seu direito de reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Por causa da ignorância espiritual, esses crentes são constantemente atacados pelo inimigo e vivem num estado de fracasso e derrota. O triunfante, por outro lado, descreve a perspectiva bíblica do crente assentado com Cristo nos lugares celestiais. Ele não apenas sabe de sua autoridade, mas a exercita para colocar o inimigo debaixo dos seus pés.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, falando hoje a respeito desse assunto tão poderoso, tão essencial para nós, como cristãos, para você que já recebeu o Espírito de Deus na sua vida. Você agora já foi convocado para uma guerra. Queira você ou não, você precisa aprender a usar as suas armas. E eu quero começar aqui já dando um conceito bíblico a respeito do que é a armadura de Deus, que é mencionada em Efésios 6. Vamos começar aqui com a pastora Valéria. Então, pastora Márcia, eu tenho gostado muito dessas definições, desses nossos assuntos, porque tem trazido clareza e isso pode nos dar revelação. A armadura é uma veste espiritual completa. E não apenas parte de armas que funcionam. Quando elas estão juntas, elas funcionam muito bem e elas cumprem o propósito pela qual Deus a nos entregou. E é como se fosse várias partes do Evangelho. Cada arma que nós vamos mencionar aqui é uma parte do Evangelho de Jesus Cristo. E quando estão juntas, é uma arma poderosíssima que coloca o inimigo debaixo dos nossos pés. Amém. É uma veste espiritual, né, pastora Márcia? Que Sim. nós decidimos vestir e lutar não de forma natural, mas no mundo espiritual. Eu acho que às vezes as pessoas interpretam uma armadura de Deus apenas como algo que Deus vai fazer, mas que ela não tem participação. Mas, na verdade, nós somos vestidos por Cristo, mas nós também participamos dessa guerra. Né? Nós somos responsáveis por nos vestir dessa armadura. Eu penso também que muitos crentes pensam que é uma opção Sim. em você vestir a armadura ou não. Eu creio que a armadura já nos foi dada. Mas quando a Bíblia diz revesti-vos, lá em Efésios 6:11, fala isso. É um verbo que está no imperativo, ou seja, é uma ordem, é para você fazer. Então, você toma por fé. Isso. Já é sua, já foi dada. Ela existe, mas você precisa tomar por fé para que ela possa funcionar. Então, você veste essa roupa, né, como você disse, numa atitude de fé. Pastora Marília. E é importante... A palavra do Senhor fala que esse texto que você leu, que nós já estamos assentados, né? Eu fico pensando que o Senhor, Ele já nos muniu de tudo que nós precisamos para essa guerra. Então, Ele já nos vestiu, Ele já nos deu as vestes para nós vestirmos, mas também Ele já nos colocou numa posição de autoridade acima de todos os nossos inimigos. É verdade. Né? Então, eu penso, o que falta? Se eu já tenho a veste, se eu já estou numa posição, só falta me posicionar. É verdade. É verdade? Então, todo mundo que crê, todo mundo que é nascido de novo, ele tem posicionalmente esse lugar acima de todos os principados e potestades. O que falta é nos colocar neste lugar. Né? Eu me lembrei Com de um certeza, detalhe que a Maria. senhora falou aí, sobre o verbo no imperativo. A Bíblia fala, tomai toda a armadura. Porque muitas vezes a gente usa partes, algumas armas, algumas partes dessa veste e acha que é suficiente. Mas a Bíblia deixou claro, tomai toda. Então pega essa veste completa e usa ela. Dessa forma ela vai ser eficaz. É verdade. Bem, como nós estamos falando dessa armadura de Deus, eu gostaria também de esclarecer. Essa armadura é concedida a todo crente ou é apenas para alguns? Ou seja, para aqueles que guerreiam, é para os intercessores, é para os líderes, ou é para todo crente? É todo mundo. Acho que todos nós estamos nessa guerra e já fomos munidos dessa armadura. Agora, tem aqueles que realmente se vestem e tem aqueles que estão nus. Tem né? a armadura, mas não usa, não né? usa, não. A pastora Valéria estava falando, né, que tem que ser toda a armadura. Por quê? Porque há momentos que nós temos que nos defender. Né, porque vem as ciladas do diabo. Então, eu preciso do escudo, eu preciso me defender. Mas tem momentos na guerra que eu tenho que atacar. Que eu preciso liberar a espada, que eu tenho que realmente ir para a guerra. Então, todo mundo tem que se posicionar com toda a armadura, né, pastor? Até porque todo crente é atacado, né? Sim. Talvez alguns não percebam, né? Não discernem, mas o ataque vem para todos. Agora, pastora Dalva, para que serve essa armadura? Vamos falar aqui de uma maneira bem clara. Para que eu vou ter uma armadura? Já sou salvo,
estou bem, estou em paz, meus pecados foram perdoados. Para que eu preciso de uma armadura? Não é para usar contra o marido, né, pastora Márcia? Nem contra os irmãos, né? Nem contra os irmãos. Não é para você se isolar. Então, chega de isolamento social. Chega. Essa armadura é para nós usarmos contra o nosso inimigo, né? Contra o diabo. O texto mesmo fala, né, em Efésios. Exatamente. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem bem o porquê da guerra, nem qual é o nosso inimigo, que a gente brinca de usar contra o marido, contra os irmãos, mas é porque às vezes as pessoas não usam de forma correta contra o inimigo correto. Né? As armaduras foram nos dadas para um alvo que é o diabo, não são outras coisas. Tem um propósito certo, né? Um propósito certo. Com certeza. O texto em Efésios fala a respeito dos inimigos, e é interessante porque, como você comentou, Marília, o texto fala que nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestes. Então, regiões celestes está falando do mundo espiritual. Sim. Exatamente. É o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. Muito real. E nós, crentes, temos que ter essa percepção espiritual de que existe ali uma realidade espiritual à nossa volta e que ela se manifesta aqui, né, na Terra, mas que nós temos que lançar mão desses instrumentos que a Bíblia diz. Essa armadura não é algo visível, então nós não vamos ver a espada, o escudo da fé, aquilo tudo que a Bíblia descreve ali, nós vamos falar daqui a pouquinho, com os olhos naturais, mas isso é real, é simbólico, mas nós também temos uma atitude para usar contra o nosso inimigo. E o mais interessante é que quando fala que nós estamos assentados, é que nós estamos acima, né? Acima de É. todo A gente está principado, acima potestade. deles. Então, é algo que já garante a vitória, quer dizer, eles já foram vencidos na cruz. Então, como crentes, nós não temos que nos preocupar. Acho que o Vitória diabo tá fica ganha, né? pensando assim, eu vou atacar, vou providenciar tudo para atingir. Vamos ver qual vai ser a resposta dela. Porque ele também sabe, está escrito na palavra. Né? Agora, nós é que precisamos realmente nos posicionar e realmente pôr o diabo debaixo dos nossos pés. Pastor, eu gosto, sabe de quê? Eu gosto de expulsar demônio. Você Olha. sabe que eu gosto, eu acho muito jóia. Tem gente que fala, ai, Deus me livre. Caça né? fantasma. É, mas assim, é uma experiência sobrenatural. Todas as vezes que eu expulso um demônio, nossa, minha fé ela é tão fortalecida, porque a gente lida com o diabo e sabemos que há uma guerra espiritual, que ela é invisível, mas ela é real. Mas olha, quando você está expulsando um demônio ali, você vê que sabe que depois que aquela pessoa é liberta, gente, que coisa tremenda. Nós que vemos isso em crianças, em adultos, em jovens, é algo sobrenatural. Eu fico brincando na hora de expulsar demônio nos encontros, eu fico pensando, procurando, assim, agora vai vir. Nossa. Mas é importante também a gente deixar bem claro para o ouvinte que quando nós falamos dessa guerra espiritual, ela não se aplica apenas à libertação. Sim. Porque a verdadeira guerra, ela acontece na mente. É verdade. Na mente de todo crente. Independente de você ter uma experiência como essa ou não. Nós mencionamos aqui 3 tipos de crentes. O militante, o derrotado e o triunfante. Então, vamos comentar um pouquinho aqui, já que você está falando, Marília, a respeito dessa experiência que você gosta, que você sente até desfrute, né? Acho bom. Ok. Tirar o demônio da Então, pessoa. vamos falar sobre ela. Eu queria começar com a Valéria aqui. Quem é esse crente militante? Que é um adjetivo hoje muito comum, né, É Valéria? verdade, militante. Mas como que a gente aplica isso aqui na nossa vida cristã? Pastor, o militante é aquele que ele tem o direito de sentar, mas não sentou. Ele sabe que existe essa posição, ele deseja chegar lá, ele fica lutando com as próprias armas pessoais, às vezes naturais, para alcançar esse lugar que ele deseja, mas que ele só vislumbra, mas ele não desfruta. Então, essa questão, por exemplo, eu me lembro, vou dar um exemplo aqui do meu filho Vitor. Ele era líder em treinamento, e orou muito tempo e assumiu a posição de líder. Eu lembro que ele liderava lá no condomínio Madrid e ele tinha uma liderança normal, quase que natural. Até que um dia, quando ele se posicionou, que ele ia levantar um líder em treinamento e tudo, naquele dia, naquela célula, pastora Marília, apareceu uma pessoa endemoniada. E deu aquele impacto nele. Aí ele diz claramente que ele lembrou, não exatamente desse versículo, mas dessa verdade, que ele tinha a posição em Cristo e que ele poderia comandar no nome de Jesus.
porque o nome de Jesus era uma arma que ele iria usar. Mas daquele dia em diante, nunca mais ele foi um militante apenas. Ele saiu do militante e foi pro triunfante. Foi pro triunfante, porque aí ele percebeu que tinha poder em estar naquela posição. Eu acho que ele acordou... Que é uma experiência muito importante. É porque ele falou assim, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Ele já sabia na mente, mas ele não tinha experimentado a autoridade da posição. Aí ele falou, eu tenho uma posição de líder, há uma autoridade onde Deus me colocou e eu vou exercer. O crente triunfante, o militante, eu creio que é aquele que quer ganhar no grito. Ele quer, ele acha que ele vai alcançar a vitória ou resultados na sua força. Até ele descobrir que quem faz realmente toda a obra é o Senhor. Pastora Dalva, o derrotado. Ah, pastora. Existe crente derrotado? Tem, infelizmente. Porque parece assim, que é uma coisa contraditória, né? Mas existe ou não, dentro disso que nós estamos falando aqui, quem é esse crente derrotado? Olha, pastora, na verdade não deveria existir, né? Porque a Bíblia fala que nós já estamos assentados, então nós já temos uma posição. Esse crente, ele não deveria existir. Mas por que que ele existe? Porque ele não tem, ele é ignorante em relação à posição que ele tem. Ele tem uma posição, mas ele não assume a posição que ele tem. E ele está sempre tentando ganhar, mas está sempre perdendo. E muitos crentes perguntam, né? Eu aconselho muitas mulheres e elas perguntam, por que que eu oro e não acontece? É porque, na verdade, estar na posição já é nosso, mas eu preciso exercer, como a Valéria falou a respeito do Vitor, eu preciso ter revelação dessa posição. Porque se eu não tenho, eu não exerço. Ele tem autoridade, mas não a usa, Não né? usa, ele não como uma sabe pessoa usar. que tem uma grande herança, mas que não sabe que tem e vive na miséria. Exatamente. Pastora Marília, Sim. o crente triunfante. Pastor, glória a Deus pelo crente triunfante. Né? Eu estava vendo a Dalva falar aqui, me lembrei de uma expressão que o pessoal usa muito, né? O crente derrotado. Não, a luta tá grande, o inimigo tá furioso. Já ouviu isso? Já. Demais. O inimigo tá furioso. Demais. Então, esses são aqueles que ficam de fora, né? Apenas vendo a batalha e com medo. Falei, nossa, eu não vou nem chegar porque a coisa tá feia. Mas o crente triunfante é aquele que tem a revelação de quem ele é. Aquele que sabe que ele foi salvo, mas que ele também se vestiu, né? Tem a veste de... aqui toda a sua armadura e está sentado nessa posição acima de demônios. Eu creio que o crente triunfante é aquele que executa ali a sua autoridade. Né? Ele não tem o Salmo 91 aberto lá apenas na casa dele para espantar, né, maus espíritos, mas ele se posiciona, abre a sua boca, comanda o mundo espiritual, ele realmente se apropria dessa posição em Cristo e ele vive uma vida de vitória, que é o melhor. Né? Foi para essa vida que o Senhor nos criou, uma vida de vitória. Eu gostaria até de acrescentar aqui em relação ao aspecto feminino. Em relação às mulheres, porque, claro que tudo isso aqui fala em relação a homem ou mulher, o crente de maneira geral, mas eu penso que nós mulheres precisamos saber aplicar a palavra na nossa vida. Muitas irmãs são crentes, nascidas de novo, mas vivem uma vida de derrotado, porque não sabe usar a sua posição em Cristo. Você já tem uma posição, portanto, você precisa lançar fora essa mentalidade feminista, natural e mundana, de que nós precisamos ter uma posição de destaque, de título, para sermos reconhecidas. Muito cuidado com isso, porque você tem uma posição em Cristo, sim, mas você também tem uma posição como esposa, como auxiliadora, como mãe, ou mesmo no corpo de Cristo, alguém que está ali para liderar e para edificar através do seu ministério, discipulando mulheres, ok? É muito importante discernir isso, senão você vai ser uma mulher derrotada. E a militante também tem que ter muito cuidado, porque mulher militante nós já temos muitas. Demais. Né? Tem muitas mulheres levantando aí a bandeira do feminismo e não pensa que o feminismo são aquelas mulheres que estão fazendo passeata com cartazes. Nas nossas igrejas tem muitas mulheres com a mentalidade feminista. Então, cuidado, renove sua mente para que você seja vencedora e use as armas contra o seu inimigo,
e não contra os homens, como as mulheres modernas fazem, achando que os homens são opressores. Talvez alguns sejam mesmo, mas não é essa a nossa luta. Mas a mulher triunfante é aquela que tem consciência da sua autoridade em Cristo. Ela não usa a autoridade para liderar o marido, ela não usa autoridade para ser reconhecida num cargo na igreja, com título ou algo assim, mas ela usa a sua autoridade contra o diabo. Amém. Eu acho que essas mulheres, quando elas discernem a sua armadura, elas vão ser muito mais úteis nas mãos de Deus. Pastor. E eu gostaria, eu preciso entrar aqui Tá num bom. assunto importante, que eu quero mencionar aqui algumas armas que Efésios 6 menciona sobre a armadura de Deus. E a primeira é o cinto da verdade. Eu gostaria, então, de te perguntar, o que é esse cinto da verdade, pastora Valéria? Pastor, mas é porque eu só queria fazer um comentário rapidinho sobre essa mulher que a senhora mencionou, que luta por posições erradas e às vezes ela concorre com o marido e tudo. E tem aquelas mulheres também que elas têm a aparência piedosa, a aparência de mulheres intercessoras, mas que quando a gente vai desafiá-las a assumir uma posição, até mesmo no contexto da igreja, como liderar uma célula de crianças, elas recuam, porque elas temem a guerra do mundo espiritual. Elas falam, não, eu não vou me envolver, porque eu não estou pronta, eu não tenho uma cobertura espiritual. A senhora foi falando e me lembrei de muitas mulheres que demoraram anos para assumir a posição que Deus tinha para elas, de discipular mulheres e pastorear crianças, porque ela temia não ter uma cobertura espiritual. A cobertura espiritual já está lá. Ela tinha apenas que se vestir dessa armadura. Muitas mulheres que hoje, graças a Deus, estão discipulando, mas tiveram uma batalha na mente terrível, até que elas pudessem enxergar que elas estão assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Então, como essa mulher, então, usa o cinto da verdade? Cingindo-se com essa palavra verdadeira, sabe? Ela pode fazer como o nosso presidente Bolsonaro fez. Ele usou uma arma tremenda como slogan da campanha dele para a presidência da República. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela tem que conhecer essa verdade e se cingir, se envolver dela como um cinto, porque desta forma ela vence. Eu penso que cinto é uma coisa que as mulheres entendem muito bem. Sim. Sabe aquele toque final? Ou então, você coloca o cinto e ele... A roupa ajeita, dá, fica completamente ajustado. Ou então, aquela parte íntima, né? Que existem tantas peças íntimas que você pode usar para ajustar, para modelar. Isso. E isso acaba embelezando também, tornando a roupa muito mais atraente. E esse cinto da verdade aqui é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Sim. Então, quando a Bíblia fala do cinto da verdade, fala de você, de fato, ter essa revelação da palavra. Se Está apegar firmado essa nela. palavra, né? Mas eu gostaria também de comentar em relação à couraça da justiça. É claro que depois, se você quiser, pode até acrescentar algo em relação ao cinto da verdade. Que quando fala cingir-vos da verdade. E tomai a couraça da justiça. Pastora Marília, o que Sim. é isso? Couraça da Sabe que eu justiça? tive a curiosidade de entrar, né, lá na internet e tirar uma foto de um soldado daquela época, né, não sei se dá para ver aí, mas de toda assim, a armadura e... Mostra para a câmera ali, para o ouvinte ver melhor. Não sei se vai dar, vou dar uma ampliada aí, ó. Aqui você tem um capacete, tem um escudo, né, tem a espada, mas a couraça é essa parte, é tipo um colete, né, que pega, no original, a palavra couraça é tórax. Então, ela pega desde o pescoço e vai até a cintura. Para quê? Para proteger essa parte. Qual que é a parte principal? O coração. Então, aqui, o soldado tinha que proteger o seu coração, porque o coração é um órgão vital. Mas, trazendo aqui para a revelação da palavra, quando o Senhor fala que nós devemos nos armar com a couraça da justiça, é para proteger o nosso coração de quê? Da nossa comunhão com Deus, porque nós temos comunhão com Deus no nosso espírito, no nosso coração. Agora, quando os dardos inflamados do maligno vêm como
culpa, condenação, acusação, isso nos distancia. É impossível uma pessoa ter comunhão com Deus debaixo de acusação. Medo, né? Então, medo, culpa, condenação. Então, quando eu me visto com essa couraça, eu protejo meu coração, eu rejeito a culpa, a condenação pelo sangue de Jesus, eu me visto dessa justiça de Cristo, né? Porque a Bíblia fala que a couraça da justiça. Qual a justiça? A minha? Não. O meu perfeccionismo, a minha capacidade? Não. A justiça dele. Ele é o certo, não os meus erros, mas os acertos dele. Né? Então, quando eu me visto dessa justiça, quando o diabo vem acusando, você não orou, não jejuou, você brigou com o seu marido, eu abro a minha boca e falo, sai em nome de Jesus, a minha justiça é Cristo. Eu entro para, né, bem junto do trono da graça e não há nenhuma condenação. Me visto dessa couraça, protejo o meu coração e vou ter comunhão com Deus. Tem muitas mulheres, pastora Márcia, que vivem debaixo dessa acusação, né? Sim. Porque ela tem tanta coisa para fazer, ela tem... Hoje, né, a maioria tem um emprego, tem um marido, tem os filhos, e ela tá sempre achando que ela tá em falta em alguma coisa. Ela tá sempre debaixo de acusação. E às vezes tá mesmo. E às vezes tá mesmo, porque é tanta coisa para fazer, às vezes uma mulher né? mesmo que trabalha fora, como você mencionou, às vezes ela fica desejando o trabalho da casa, nem sempre ela consegue conduzir tudo ali de uma maneira perfeita ou como ela gostaria. Mas isso não deve ser motivo para ela se sentir acusada, né? Eu penso que essa questão da couraça está relacionada a relacionamento. Então, quando a Marília mesmo colocou o coração, né? E quando você fala de estar em falta, então o coração fala da forma como você se relaciona, a maneira como você se relaciona com Deus, de você se sentir amado por Ele, de você também ter essa liberdade de desfrutar dEle e dizer, Senhor, eu amo o Senhor. Não, a sua presença, ela me dá alegria. Então, esse relacionamento íntimo com o Senhor, isso também precisa ser desenvolvido. Mas quando você vive com essa sensação, como você mencionou, Dalva, sempre em falta, você já vai orar acusada. Você nem consegue desfrutar da presença do Senhor. E nos nossos relacionamentos, às vezes não consegue desfrutar também ali, no caso da mulher casada, do marido. Não desfruta da casa, não desfruta dos filhos. Exatamente. Sempre debaixo de cobrança, né? Pastor, eu gosto muito daquele texto que a palavra do Senhor fala, chegamos confiadamente diante do trono da graça. Por quê? Porque não há mais separação, não há mais culpa, não há condenação, o véu já foi rasgado, o sangue já foi derramado. Quando o Senhor olha para mim, Ele não vê minhas falhas, não vê o que eu sou, o que eu não sou, Ele vê Cristo. Então, essa justiça é declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo, posso me achegar à presença do Senhor. Se tem revelação disso, nada vai nos resistir. Essa é a função da couraça, né? Te proteger das setas. Porque o diabo, ele vem para trazer esse peso, né, pastora Márcia? Eu converso muito com mulheres e eu vejo como elas lidam com isso todos os dias, com esse espírito de acusação que o diabo está sempre acusando. Você não consegue, você não pode, você não é a mulher ideal. Já escutei tantas mulheres falarem, eu não sou a esposa que o meu marido precisa. Ele teria que ter casado com outra pessoa. Então, debaixo de acusação, né? O tempo todo. Essa couraça, para que o ouvinte possa entender melhor, porque a Marília mostrou aqui uma imagem, mas só aqueles que vão ver, né? No vídeo é que vão compreender. Mas é tipo um colete. Você veste, ele vai cobrir o seu corpo aqui do pescoço até o umbigo. Então você está protegido. Se vem alguma flecha, não vai atingir. Não vai perfurar os órgãos vitais do seu corpo. Sim. E quando você for orar, quando você vai se relacionar, você precisa estar vestido dessa couraça. Sim. Então, você tem que ter uma imagem também na sua mente de que você tem a cinta que te dá firmeza, que você mantém o seu corpo esguio, mas você tem também a couraça que te protege de ataques externos. É essa armadura que nós precisamos usar o tempo todo para que nós possamos viver uma vida cristã vitoriosa. Amém. Nós vamos continuar falando dessas armas espirituais, da armadura de Deus, pois o nosso tema hoje é a mulher e a armadura de Deus. E vamos falar das armas também que o texto de Efésios 6 descreve. Daqui a pouquinho nós voltamos falando da sua armadura, querida mulher.
você vai se tornar muito mais perigosa no Aleluia. mundo espiritual. Porque Gostei dessa palavra. essa é a vontade de Deus para você. Perigosa. Amém. Glória a Jesus. Estamos de volta falando hoje sobre o tema A Mulher e a Armadura de Deus. Em Efésios 6, Paulo menciona a armadura que todo crente precisa usar. Mas hoje aqui nós estamos falando para você, mulher, de uma maneira mais prática, no seu dia a dia, na sua vida cristã. Como que você vai usar essa armadura? Quais são essas peças da armadura que são tão vitais para nós? Sabe por quê? Você já está convocada, alistada para essa guerra, para esse exército, que é o exército de Deus. Mas você precisa aprender a lutar. Muitas vezes nós estamos lutando guerras que não são nossas, ou então usando armas contra o inimigo errado, contra pessoas que não são nossos inimigos, às vezes até irmãos. Então nós precisamos ajustar isso para que a gente possa tirar vantagem. Amém? E eu gostaria de retomar aqui. Nós falamos então da primeira arma da armadura, que é o cinto da verdade. Lá diz, em Efésios 6, cingir-vos com o cinto da verdade. E esse cinto da verdade fala do evangelho. Então a pastora Valéria comentou aqui, né, pastora Valéria? Que é, na verdade, a palavra. Conhecereis a palavra, a verdade. E ela vai te libertar das mentiras, do engano, de sofismas na mente, crenças erradas. E falamos também a respeito da couraça da justiça, que é como um colete que você veste aqui no seu tronco e cobre os órgãos vitais do corpo. Então, protege o nosso relacionamento com Deus, porque fala do coração, não é isso? Então, nós comentamos isso e vamos continuar a partir daqui falando também da terceira arma dessa armadura espiritual, que é o Evangelho da Paz. E eu gostaria que a pastora Dalva, então, começasse comentando qual é essa relação que existe entre o Evangelho da Paz com a luta contra o diabo. Porque parece, sim, que não tem muita relação. Como que isso, a gente pode praticar isso na vida cristã? Pastora, eu penso que quando a Bíblia fala calçai com o evangelho da paz, para aquilo que vai te dar firmeza. Firmeza para guerrear. Porque, às vezes, as mulheres, elas estão no meio da guerra e qual é a instabilidade? Eu estou devendo alguma coisa. Eu estou em dívida de alguma forma com Deus. E essa impressão da dívida te rouba a paz e te dá medo. Medo de guerrear, medo de se posicionar. Eu conheço muitas mulheres que ela fala, não, pastor, ora por mim. Eu não tenho autoridade para orar. Porque ela está debaixo dessa dívida. Né? Ela acha que está em débito com Deus. Está em uma dívida que não foi paga. Mas, na verdade, nós estamos completamente pagos as nossas dívidas. Eu não tenho dívida mais. Por isso, eu posso ter paz. E eu posso entrar na guerra. E eu posso ordenar. E eu posso usar minha autoridade. Né? Às vezes, a gente não usa a autoridade por medo. Será que vai funcionar? Essa expressão, calçai os pés com o evangelho da paz... Eu penso que toda mulher entende, porque toda mulher entende de sapato. É verdade. Não é? Umas mais do que outras. Umas mais do que outras. Mas mulher, ela tem uma característica. Ela é capaz de ficar com um sapato apertado só porque ele é bonito. Você já fez isso, Marília? Já, muito. Só por causa da aparência, não é verdade? Sim. Mas outras não. Ela prefere o conforto. Agora, podemos fazer isso no dia a dia, em relação ao nosso vestuário natural. Mas em relação à armadura, como diz aqui, calçai os pés com o evangelho da paz, não dá para você lutar contra o diabo se você não tiver paz. Não dá. Então, esse sapato espiritual aqui, que é o evangelho da paz, ele precisa ser uma garantia, como você falou, tem que nos dar firmeza. Porque uma pessoa que fica debaixo de acusação... Ela não tem coragem de lutar, né?
como que ela vai enfrentar o diabo? É. Porque a arma do diabo vai ser lançar pensamentos na sua mente. Na primeira pessoa. Você não é amado. É uma das armas que o diabo vai usar. E se você acredita nesse pensamento, como é que você luta contra o diabo? Você vai pensar, eu não vou, como você mencionou, né, Valéria? Não vou liderar. E se eu ficar sozinha? Marília, como você mencionou, não vou expulsar esse demônio. E se eu expulsar ele não sair? É uma luta. Exatamente. São situações que nós enfrentamos. Mas o Evangelho da Paz, ele te dá a segurança de que tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade. E Então que você pode pensa usar. em linha com a palavra. É verdade. Eu A acho palavra de esse- Deus fala que... e essa luta, pastora Márcia, ela é na primeira pessoa, né? Na realidade, eu não sou capaz, eu não tenho autoridade, eu As errei. setas, né? As setas, elas vêm na primeira pessoa. É por isso que nós realmente temos que nos encher da palavra, né? Porque essa palavra, ela vai combater. E essa paz é quando você realmente está completamente liberto de qualquer coisa, de qualquer condenação, que você vai ter essa liberdade de se achegar diante de Deus. E a senhora falou uma coisa no início do programa, que é que a nossa guerra e a nossa luta é na mente, né? Isso. E eu acho isso tão importante, pastora, porque muitas pessoas não entendem isso. E elas lutam uma guerra que ela não sabe lutar. A seta vem, você não é amado, Deus não te ama. Ela aceita aquele pensamento que veio na primeira pessoa e ela perde a paz, ela não entende por que ela não tem paz, por que ela não tem coragem de lutar, mas porque ela aceitou uma seta na mente. Então, a mente é o segredo, Campo né? de batalha, né? De nós termos uma mente clara com a palavra, não com o que você sente, não com o que você pensa. É verdade. Isso aí é Eu crer penso que- corretamente, né? Eu penso que essa questão do Evangelho da Paz, é importante você entender que o diabo vai usar o medo para te roubar a paz. Sim. O Evangelho da Paz é quando você entende que toda a sua dívida já foi paga, você está em paz com Deus. Amém. Não existe mais cobrança. Você está com todas as suas dívidas pagas em dia. Glória então, a Deus. você pode ter tranquilidade no seu espírito. Uhum. O medo é quando você permite a dúvida. Sim. Uhum. E aí você fica com medo de liderar. Aí você começa também a ter medo de se relacionar. E se as pessoas começarem a ver também os meus defeitos, as minhas fraquezas, Elas vão me rejeitar. as minhas debilidades. Então, já testemunhei aqui. Todos nós temos desafios que você vai vencer. Começa em coisas pequenas e você vai crescendo. Sim. Quando eu comecei a dar aula no seminário, há muitos anos atrás, eu também tinha insegurança, medo de falhar, de fracassar, mas eu fui. Eu fui. Fracassei algumas vezes não foi bom? Sim, mas eu venci o medo. Porque eu decidi crer. Falei, não, eu creio que Deus vai me usar. Não, eu Amém. creio que Deus vai falar. Não, eu creio que do meu interior vão fluir rios de água viva. Amém. Quando começamos a fazer os encontros com crianças, eu não tinha experiência. Uhum. Eu também pensava, e aí, como é que nós vamos fazer? Pregar o evangelho para as crianças? Crianças têm pecado? Crianças podem nascer de novo? Pode expulsar demônio de crianças? Então, percebe, eram tantas dúvidas. Mas nós fomos Pastor, eu confiados vejo que- na palavra. O evangelho da paz nos dá segurança, firmeza, para você prosseguir. Interessante, pastora, que tem que conhecer o evangelho da paz. Por quê? Porque no Velho Testamento nós vimos que as pessoas conheciam a lei, mas isso não as livrou. Não os libertou, né? Não os Os libertou. fariseus. Exatamente. Mas na hora que você conhece esse evangelho da graça, está firmado nele, é firmado na obra consumada, gente. E é a obra pela consumada fé, de né? Cristo. A pastora Márcia compartilhando as experiências É. dela e nossas aqui, em todas as áreas da nossa vida, tudo é pela fé, né? É você fazer um encontro com criança, com jovem, com adolescente, restaurar um casamento, tudo é pela fé, né, pastora Márcia? E essa paz com Deus é justamente isso, não depende de mim, não depende do que eu sou capaz, mas depende tudo dele. É quando eu entrego e confio nele, aí você vai ter paz e o Senhor vai fazer, não é? É verdade. Além do evangelho da paz, a Bíblia fala da armadura de Deus, do escudo da fé. Então, eu queria também que nós comentássemos aqui a respeito desta peça tão importante, porque a armadura
de Deus também, ela envolve o escudo da fé. Pastora Valéria, para que serve o escudo da fé? Pastora, a Bíblia começa aqui embraçando o escudo da fé. Não, embraçando sempre o escudo da fé. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que ver é que é um ato contínuo, dá uma ideia de que você não pode ficar sem aquilo. A senhora deu exemplo aí do encontro, de todos os seus desafios. A senhora usou o verbo crer umas 4 vezes. A senhora falou, crendo, eu creio que eu posso fazer, eu creio que Deus vai estar comigo, eu creio que as crianças vão ser libertas. Então, assim, a fé, ela é literalmente para apagar os dardos inflamados do maligno. Embraçar é como um lenço de mulher, que ela coloca antes de algo atingi-la diretamente na sua pessoa, na sua Aquele vida. frio na reunião da no seu pastora Márcia, que você casamento. vai com o seu lencinho, Isso, né, eu Valéria? sempre vou, ele tá até aqui Você hoje. se protege daquele Eu me ar-condicionado? protejo total, né? Eu Sim. me revisto dele. E você sabe, a palavra de Deus diz, ela nos exorta a batalhar diligentemente pela fé. Por quê? Por que nós temos que batalhar? Porque nós temos um inimigo. E porque ele quer nos destruir. E não só crer, mas qual que é o conteúdo da nossa fé? O evangelho da paz e da graça é o conteúdo da nossa fé. Outro conteúdo da nossa fé é a justificação pela fé. Eu quero dar aqui um exemplo dessa questão de justificação na vida da mulher. Por quê? Porque quando eu convivo com as mulheres, e eu já fui vítima disso demais, mulher, ela tem muitas funções, mulher tem muitos desafios, e a mulher moderna, ela tem desafio na casa dela, ela tem desafio no trabalho, a mídia fica estimulando ela a ter que ser a Mulher Maravilha, a melhor profissional. Hoje tem até a ditadura da beleza, ela tem que estar bonita, aquela cinta lá, pastora, também serve para embelezar. Então, assim, são muitos desafios. E o que acontece? A mulher trabalha muito. Toda pessoa que trabalha muito, ela é uma candidata em potencial para desenvolver a justiça própria. E a justiça própria nos afasta de Deus. Sabe, Marta? Marta, ela cria em Jesus. Marta, ela era salva, mas ela queria relacionar com Deus fazendo coisas. E Maria, ela desfrutou, ela simplesmente creu e se assentou aos pés de Jesus. O que isso significa na prática? É que o inimigo vem falar para nós mulheres amadas todos os dias, crer somente não é suficiente, mas a própria Bíblia faz. Jesus, eu acho que ele falou para Jairo, ele falou, crê somente. Então, assim, foi uma frase muito forte. Mas crer da maneira correta. Sim. O escudo da fé está associado à Isso. fé correta. É verdade. Porque existe uma fé errada. Sim. Porque quando a pessoa... Qual que é essa fé errada? É quando ela entende a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, de uma maneira equivocada. Por Fora do exemplo, contexto, em né? relação ao amor de Deus. Nós trabalhamos com crianças. Então, é muito comum você ver um ensino errado para crianças. E a criança cresce com uma fé errada. Porque ela pensa que o amor de Deus está associado ao bom comportamento dela. É isso. Então, se a criança se comporta bem, Deus a ama. Mas se ela faz algo errado, Papai do Céu não gosta. Não é verdade? Então, ela vai desenvolver uma fé equivocada. E isso vai ser uma brecha. E vai levar para ela o a ter ataque atitudes erradas. né, do diabo. Claro, porque é claro que você vai errar. pastora? E quando você falha, você vai se sentir uma pessoa indigna. Isso. Você acha que Deus não vai te usar. Você acha que você nunca orou o suficiente. Ou você não leu a Bíblia toda. Você falhou em determinada situação. Então, são tantas coisas que o diabo vai usar. Pastora, Porque essa fé errada, incorreta, ela é uma base falsa. Por isso que nós precisamos saber usar o escudo da fé. Amém. E buscar revelação, buscar crer corretamente. Por exemplo, o Senhor me ama, independente do meu bom ou mau comportamento. É claro que isso não é para estimular a pessoa a viver de uma maneira relaxada. Não, não é isso. Mas é para estimulá-la a crer e a confiar no amor de Deus. Isso. Por exemplo, pastora, a fé, ela é um espírito. E como é que ele combate o espírito também do um medo? dom. É um dom.
E eu percebo também no caso da mulher, vou dar só mais esse exemplo. Muitas têm espírito de rejeição. Elas se sentem aquém de um padrão, se sentem aquém de assumir uma posição, se sente aquém na casa dela com o marido. E a gente ora com mulher demais, com baixa autoestima. Então, mas quando ela não usa, como que ela vai usar esse escudo da fé? É quando ela não se relaciona com base nesse sentimento natural, isso. mas sim com base naquilo que a Bíblia diz. Sim. Isso é justiça Aí ela própria. usa o escudo da olhar muito fé. pra si. Sem da fé é impossível agradar a Deus. né? Durante muitos anos a gente lidava com essa questão da autoestima, né? De uma maneira, meu Deus, acho que Deus tem trazido clareza. A maioria desses casos é própria justiça própria. Olha demais para si. Para de olhar para você e olha para ele. Tudo vem dele, faça na força dele. Não é verdade? Sim. Acho que essa que é a fé correta, né, pastora Márcia? Pastor, e o escudo, ele é para proteger, Isso. né? Na guerra, ele é usado para proteção. Isso. Contra as flechas, contra o ataque do inimigo. E eu penso que muitas mulheres não usam. Porque ela acha que o que ela pensa e o que ela sente é a verdade. E não é. Não é. A verdade é o que a palavra de Deus diz. É verdade. Né? Eu não ando com base no que eu sinto. Muitas vezes eu me sinto desqualificada. Muitas vezes eu me sinto em dívida. Muitas vezes eu me sinto aquém do que acho que Deus gostaria que eu fosse. Mas eu não ando com base no que eu sinto. Né? Eu vou Amém. andar com base no que a palavra Olha, diz. sabe quando que eu usei muito esse escudo da fé? Quando nós começamos o nosso ministério com crianças. Porque havia muitas palavras negativas. E havia também uma atitude de aversão por parte de alguns irmãos e irmãs também. Sim, muito. Por não entender aquilo que Deus estava nos direcionando a fazer. E eu tive que usar o escudo da fé. Não ouvir alguns comentários. E não aceitar algumas palavras na minha mente. Aham. E eu tive que insistir nisso. Proteger, né? E eu sei que foi Deus que nos conduziu. Amém. Porque É verdade. Deus queria realmente alcançar as crianças nesse tempo. É verdade. Amém. Mas vamos prosseguir um pouco mais. Vamos falar a respeito de uma outra peça muito importante, que é o capacete da salvação. Então, a Bíblia fala que a armadura de Deus, ela tem várias peças. E nós comentamos aqui algumas, mas o capacete da salvação também é uma peça importantíssima dessa armadura. Como que essa mulher de Deus lança mão e usa esse capacete da salvação? Pastora Dalva. Pastora, a salvação, ela não é uma esperança, ela é uma certeza. Amém. Quando eu tenho esperança, eu estou falando de algo futuro. Né? Nós estamos falando aqui da salvação. Quando eu creio no capacete, está colocando na minha cabeça. Capacete é colocado na cabeça. Para proteger a minha cabeça, a minha mente, os meus pensamentos. E qual é a maior acusação que o diabo faz? Será que você é salva mesmo? Será que você fez tudo certinho para você entrar no céu? E quando eu coloco o capacete, eu vou falar de algo que já é real. Eu sou salva. Isso é real e concreto e definitivo na minha vida. E eu guardo a minha mente desses ataques. Porque quando eu recebo, é o que a senhora falou, né? A senhora recebia setas, a senhora não agia com base naquilo que as pessoas falavam. Porque nós vamos ouvir coisas que vão abalar nossa fé e abalar nossa certeza de salvação. O capacete da salvação é a sua convicção de que você é salvo. Exatamente. Porque se você tiver dúvida, todas as outras armas da armadura não vão funcionar. Porque você não vai ter fé para usar o escudo da fé. Você não vai ter segurança para calçar os pés com o evangelho da paz. Porque você não vai ter paz. Você não tem certeza, Cada vez né? que você pecar, você perde a paz. Você não tem certeza que Você não vai ser usar salvo. a couraça da justiça, porque o seu relacionamento com Deus vai ser afetado. Porque como é que você se relaciona com Deus depois de pecar? Você Depois não de tem perder a coragem salvação. de chegar diante de Deus, não é verdade? Sim. Então, isso aqui é algo básico. O capacete da salvação, a certeza de que uma vez salvo, Salvo para você é sempre. salvo para sempre. Adoro essa frase. Isso é poderoso, mas é uma atitude também de fé. Aleluia. E a palavra de Deus nos garante isso. Amém. Eu sei que É algo simples, muitas mas- pessoas e igrejas ensinam o contrário, né, de que você não pode ter certeza da salvação. Mas eu penso que vale a pena a gente falar um pouco mais aqui
a respeito disso. Porque lá em 1 Tessalonicenses 5:8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Essa esperança aqui não está falando de uma salvação futura, que você ainda vai ser salvo. Não, está falando de uma certeza completa. Então, a esperança é uma expectativa boa. Você está confiante de que você vai usufruir da eternidade com Deus. Amém. Amém. E tem um versículo em Isaías 54:17 que eu gosto muito, pastora, que fala assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Está falando de armas do diabo, né? Toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Quer dizer, se qualquer acusação, qualquer coisa que o diabo vier contra você, você mesmo vai condenar. Essa é a herança do Senhor para os seus filhos. Porque eu mesmo posso condenar as armas do diabo, eu mesmo posso condenar as falácias, as mentiras na minha mente, né? Às vezes as pessoas, elas não falam contra, elas aceitam. É aí que às vezes ela perde a guerra. Porque quando eu estou na guerra, eu vou com tudo contra o inimigo, para que eu possa vencer. Mas algumas pessoas, elas estão recuando. O diabo vai contra elas com essas mentiras e ela recua, porque ela acredita nas mentiras. Algumas de vocês aqui já teve alguma experiência em que foi colocada em xeque a sua salvação? A certeza da sua salvação? Em que você teve que lançar a mão desse capacete da salvação? Porque eu penso que isso é muito comum. Acho que talvez a Dalva, né? Que... Eu particularmente, eu tive muito. Eu acho que todos nós temos. Sim. Talvez você não esteja lembrando. Mas todos nós já temos uma situação ou outra em que você é questionado. Eu tive já experiências. E eu me lembro também uma vez de frequentar uma igreja. Na minha juventude, quando eu me mudei para Goiânia, eu frequentei muitas igrejas, porque meus pais eram da Igreja de Deus. E eu vim estudar em Goiânia com meus irmãos e fomos conhecer outras igrejas, né? Algumas tradicionais, outras pentecostais. Mais uma vez pentecostal para sempre. Glória a Deus. Mas eu me lembro de visitar uma igreja, mas assim, muito legalista. E eu estava ali sentada e na hora do apelo, uma pessoa veio e falou para mim: você não gostaria, né, de aceitar Jesus? Eu falei: não, eu já sou crente, eu estou visitando hoje. Mas aí aquela pessoa começou a me descrever. E ela falou assim: mas como você é salva? Você está usando uma calça? Não, mas você está com esses brincos. E até hoje eu uso, né, meus brincos grandes. E então aquela palavra ali, ela tornou-se uma palavra de acusação. E naquele momento eu poderia questionar. Falar: será que realmente eu sou salva mesmo? Porque se ser salva depende daquilo que eu faço, então vai ser muito difícil ser salvo. Sim. Só que eu sempre tive convicção. Eu louvo a Deus pelo ensino, pela base bíblica que meus pais nos deram. Porque mesmo ali, às vezes com uma doutrina não tanto correta, eles nos ensinaram a ter certeza que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu ouvi aquela pessoa falando, me descrevendo, né? E eu agradeci, embora ela achava que eu não era salva. Eu saí ali daquele culto, eu apenas concluí, pensei: bem, aqui não é o meu lugar. Porque eu não queria questionar e nem entrar em conflito doutrinário. Mas eu fui procurar outro lugar até que eu realmente encontrei um lugar onde eu me senti aceita, acolhida, e eu pude servir ao Senhor ali. Então, percebe, muitas situações da nossa vida, o diabo vai usar, às vezes, até irmãos, circunstâncias, setas na mente, pensamentos, para levar você a duvidar da sua salvação. É verdade. E eu me converti muito nova, né? Eu converti com 15 anos. E quando eu me converti, eu tive algumas experiências muito fortes com o Senhor, mas novo convertido, né? Novo convertido comete muitos erros, né? Ele está começando ali. E eu me lembro que algumas vezes, algumas pessoas falavam para mim: será que você é salva mesmo?
Eu não sei se você realmente foi salva. E eu ficava me perguntando, eu ficava me avaliando as minhas atitudes, se eu realmente era salva ou não. Mas, na verdade, eu tive uma experiência com Deus. Mas as pessoas sempre avaliam com base no que você faz, né? Depois que eu vim para a videira e eu entendi que uma vez salvo, salvo para sempre, pastor, acho que isso nunca mais passou na minha cabeça. Porque é algo tão real para mim isso. E eu me sinto tão amada por Deus, por saber que Ele me salvou para sempre, independente do que eu faça, é uma paz. Nós voltamos lá na certeza da salvação que traz paz. A certeza da salvação traz paz, traz segurança, Sim. traz direção. E ela traz também testemunho. Porque a pessoa que ela nasceu de novo, às vezes ela não tem ali o testemunho de uma maneira explícita. Então, às vezes, ela ainda usa uma roupa que não é adequada. Então, às vezes, o linguajar dela, às vezes, ainda não foi mudado, transformado. É preciso dar tempo. É claro que nós temos que ter aquele testemunho diante das pessoas. Mas essa mudança é de dentro para fora. Exatamente. E não de fora para dentro. Exatamente. Por isso que é tão importante a consolidação. Amém. Por isso que é tão importante o discipulado, né? Os mais experientes, muito importante, discipulando os mais novos. Eu até ia falar naquele momento, assim, não sei se é porque eu me converti, né, na videira, já, assim, nessa dispensação, né, da graça, de não de maneira tão clara como nós vemos hoje, mas não foi mesmo a igreja legalista, acho que como o exemplo da pastora Dalva e o seu. Mas, graças a Deus, assim, eu sempre tive essa experiência, uma vez ou outra, né? O diabo sempre traz uma dúvida, mas essa convicção, essa base, né, que nós recebemos. E o mais precioso que eu vejo é que nós estamos ensinando para as crianças essa verdade. É verdade. As crianças vão crescer com essa verdade. E hoje elas já falam, eu vejo isso na vida do meu filho, né? Meu menor, ele fala, eu sou filho amado. Às vezes ele vai fazer um vídeo, eu lembro do aniversário do pai dele, que ele foi fazer um vídeo, falou, pai, parabéns, porque, né, Jesus te ama. Eu sei que eu também sou um filho amado. Às vezes não tinha nada a ver com o vídeo, mas ele sempre está com essa palavra, porque é algo tão cristalino na vida delas e é tão poderoso, né, pastora Márcia? Pensar que uma criança não vai ter essa dúvida da salvação, que elas creem que elas são salvas, que elas são amadas, independente do que elas fazem. Isso é muito precioso. E essa eu creio que Deus tem nos dado um tempo muito precioso, através do ministério com crianças e juvenis, de poder formar na infância uma base correta. Amém. Uma fé firme. Na verdade, né, Na pastora? verdade da palavra de Deus. Porque elas vão levar isso para a vida toda. Amém. Eu tenho esse testemunho na minha vida. Eu acho que tinha algumas coisas também que eu tive que vencer depois, né? Em relação à justiça própria, ao amor de Deus. Mas quando eu tive revelação, eu pude avançar na minha vida. E você estava dando esse testemunho do seu filho, né, Marília? O Lucas. Eu me lembrei também do testemunho de um juvenil que uma líder mandou. Os pais não eram crentes, ele estava na célula e ele foi ao encontro e ele teve uma experiência com Deus, recebeu Jesus, foi batizado no Espírito Santo. E quando ele chegou em casa, ele estava dando testemunho para a mãe. E a mãe, assim, muito... aquele jeito dela, falou assim, você não converteu nada, menino. Olha, quem imagina se você é salvo, você dá trabalho demais, você é custoso, você não faz tarefa, você ainda... Desobediente. Foi uma lista, né? E aí desfez todo o testemunho dele. Você não foi salvo coisa nenhuma. E aí o menino falou assim, não, mãe, é porque a senhora não entende. Uma vez salvo, salvo para sempre. Glória, que delícia. Ele entendeu. Ele entendeu que mesmo, talvez ele ainda não tendo sido transformado no seu comportamento, porque um menino de 11 anos, com certeza, ele vai ainda se comportar mal. Ele entendeu que a salvação dele não dependia do bom comportamento. E eu penso que isso é tão precioso. E esse capacete da salvação é poderoso. E eu gostaria também de concluir aqui falando da última arma, dessa armadura de Deus, que é a espada do Espírito. Pastora Marília, o que significa essa espada e como que eu posso usá-la? Amém. A própria Bíblia já se explica, né? Aqui em Hebreus 4:12, está escrito assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas.
E eu penso que aqui esse texto já explica o que é a espada. É interessante porque a única arma de ataque é a espada. Todas as armas dessa armadura, elas são de proteção, né? O capacete, o Defesa, cinto, né? é defesa e proteção ali, o escudo. Mas a espada, ela é uma arma de ataque. É uma arma que você usa para ferir o inimigo. Todas as vezes, trazendo isso no nosso contexto, né, de mulheres, e algo que nós precisamos praticar é a confissão da palavra. E não é uma palavra, não é a palavra logos escrita, mas é a palavra rema, é a palavra experimentada, a palavra revelada, aquela palavra que eu orei, que o Senhor falou comigo. E muitas vezes na minha vida, eu precisei fazer isso, né? Tomar a espada do Espírito para ferir o inimigo. Quando que uma mulher vai fazer isso? Todas as vezes que ela está sendo atacada. Então, eu louvo a Deus, né? Porque nós aprendemos a confessar a palavra desde quando nós nos convertemos. E a prática disso é o quê? Você entrar para dentro do seu quarto, pegar a palavra, confessar a palavra e liberar essa palavra no mundo espiritual. Na vida do marido, eu me lembro que quando meu marido ficou desempregado, eu decorei Salmo 1. Eu sabia ele do começo ao fim. Por quê? Porque ela era uma espada. Às vezes o diabo vinha, não, ele não vai conseguir um emprego, vocês não vão prosperar, não vai construir uma casa. Eu abri a minha boca e falo, cala a sua boca, porque a palavra de Deus diz que tudo que ele colocar as suas mãos vai prosperar. Né? Amém. Pastor, é você pegar a palavra e liberar, né? Você ter aquela fé viva. Então, a palavra de Deus fala que o diabo sai correndo, né? Você usa a espada quando você declara a palavra. A palavra. Essa palavra Exatamente. não é a sua palavra, é a palavra Isso. escrita. É a palavra de Deus na sua boca. Amém. Amém. Eu gosto muito de Hebreus 4:12, que diz, porque a palavra de Deus, Sim. É viva. ela é viva Eficaz. e ela é eficaz. E ela penetra como espada. Sim. Ela penetra como uma espada. Ou seja, ela cumpre o propósito para qual ela foi liberada. Amém. Amém. Seja uma palavra de cura, seja uma palavra de transformação, seja uma palavra de bênção, ela vai cumprir o seu propósito. Amém. 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 E o poder é a união da palavra e do Espírito, né, pastora? É poderoso quando você usa a palavra escrita, que é a palavra de Deus, que é a verdade, quando você está falando cheia do Espírito Santo. Você traz vida naquilo que você está falando. Lá em 2 Coríntios 10:4, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, né? São poderosas em Deus. Não são poderosas em mim ou na minha palavra, mas são poderosas em Deus. E nesse mesmo texto fala que para trazer cativo todo pensamento. Por que todo pensamento? Porque o diabo ele vai trazer pensamento contra a palavra. Por isso que nós temos que nos encher, né, da palavra. Eu costumo fazer uma coletânea lá em casa para cada área da minha vida, inclusive até para a vida sexual. Né? Eu acho que a Bíblia tem tanta palavra Para todas as áreas da na nossa vida vida, dos né? nossos filhos, né? Salmo 128 fala disso. Então, acho que nós temos que nos munir, né, pastora Márcia, dessa arma poderosa para atingir o nosso inimigo. A mulher cristã, a mulher de Deus, a mulher triunfante, como nós falamos aqui no início do programa, é aquela mulher que maneja bem a palavra. Amém. Isso. Ela sabe usar a sua boca, a sua língua, para falar palavras de bênção. Amém. E para usá-la contra o seu inimigo e não contra os seus irmãos. Nós falamos hoje sobre a mulher e a armadura de Deus. Mencionamos aqui cada uma das armas que o Senhor nos deu. E nós vamos agora para um pequeno intervalo. E nós vamos voltar, continuando falando desse tema e das armas da armadura de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta falando hoje a respeito da mulher e a armadura de Deus. Hoje você vai ser realmente revestida dessa armadura. E o alvo desse programa é que realmente você possa saber usar a sua armadura. Não apenas que você saiba que você tem uma armadura espiritual, mas que você saiba
usá-la, ok? E eu quero ler o texto aqui de Efésios 6. Nós comentamos durante o nosso bate-papo sobre as armas espirituais da armadura de Deus, mas eu gostaria de ler para que você pudesse ouvir e acompanhar o que a Bíblia diz sobre isso. Eu vou ler Efésios 6, versículo 11 ao 18. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Olha, esse texto ele é maravilhoso e eu gostaria de comentar aqui fazendo algumas perguntas. Nós já respondemos muitas perguntas durante o nosso bate-papo, mas eu quero fazer aquela pergunta que talvez você mesmo faria. A primeira delas seria: o que é essa armadura? Então, entenda uma coisa. Essa armadura é uma roupa espiritual que você usa pela fé. É uma veste espiritual completa. Não é apenas uma parte. Para que ela possa ser eficiente, ela precisa ser usada de uma maneira completa. Toda a armadura. Uma peça depende da outra. Não sei se você reparou, mas o texto diz assim: tomai toda a armadura de Deus. Então, não está sugerindo que você use algumas peças. Não, você tem que usar toda a armadura. Quando a Bíblia fala de vestir, normalmente vestir é algo que mulher entende, porque mulher gosta de se vestir bem, a maioria delas. Então, ela gosta, às vezes, de combinar as peças, ela gosta de ter o sapato que combina, a bolsa, o cabelo, os acessórios. Então, isso fala de você ter todo um conjunto completo, para que você possa se sentir bem ou estar vestida apropriadamente para uma ocasião. Então, entenda isso. Essa armadura, ela é completa. Então, você tem que usar ela toda para que ela possa funcionar, ser útil para o propósito para qual Deus te deu. Mas tem algo que você também tem que entender. Essa armadura, ela é individual. Cada crente tem a sua armadura. Nós somos um exército, como igreja. Então, nós lutamos como um exército, como um só corpo. Mas também, cada soldado dentro do exército tem a sua armadura, tem a sua arma individual. Então, mesmo que nós lutamos contra o inferno como igreja, como povo de Deus, cada crente tem que ter a sua armadura individualmente e saber usá-la. Agora, por que eu preciso de uma armadura? Essa pode ser também uma pergunta que você faça. Por que eu preciso? Eu já sou salvo, já estou em paz com Deus, mas você precisa para usá-la contra o seu inimigo. Então, existem situações na sua vida pessoal que você precisa usar algumas armas da sua armadura sozinho. Mas existem também outras situações em que você usa juntamente com os seus irmãos. No texto de Efésios 6, o apóstolo Paulo diz assim: porque a nossa luta, percebe? Ele fala no plural. Então, ele está afirmando que nós também lutamos juntos.
porque é a nossa luta. Então a luta ela é nossa, ela é da igreja. E o texto também descreve aqui os inimigos quando diz os principados, potestades, dominadores, forças espiritual do mal. Então, essa armadura é para você enfrentar esses inimigos. Mas o texto fala também que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de toda potestade, de todo principado, de todos esses inimigos que a Bíblia descreve aqui. Então, isso aqui é um quadro da guerra que o Senhor nos mostra. Mas tem uma outra pergunta importante. Quando é que eu uso essa armadura? A Bíblia fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, aqui está a resposta. Você vai usar a armadura e ela é útil para o dia mau. Ah, mas como que eu vou saber qual é o dia mau? O dia mau é o dia do ataque. Como você não sabe quando o ataque vai acontecer, você precisa usar a sua armadura o tempo todo. Na hora que for necessário, você usa cada arma dessa armadura. Então, você precisa aprender a perceber o ataque do diabo para que você possa usar a sua armadura. Eu estava ouvindo certa vez uma entrevista com um general americano que foi condecorado com muitas medalhas e o entrevistador perguntou para ele: se o senhor pudesse apontar qual é o segredo para obter uma vitória, o que o senhor diria? Ele então respondeu assim: o elemento surpresa. Porque quando você pega o adversário despreparado, você tem a vitória garantida. E eu pensei naquele momento em relação à nossa luta contra o diabo. Então, o diabo muitas vezes ele vem de uma maneira surpresa para nos atacar. Mas você não pode estar despreparado. Então, se você percebe que existe um ataque na mente, que existe às vezes um ambiente, uma confusão, algo que está acontecendo e que é um ataque maligno, você então já vai lançar mão da arma que você tem, para que você possa resistir o seu inimigo. Ok? Talvez você pense assim, não, mas eu não sou esse tipo de crente, não. Não, eu não quero lutar, não. Esse negócio de guerra não é comigo. Deixa eu falar algo muito importante para você, meu querido irmão, minha querida irmã. O fato de você não querer lutar não significa que o diabo vai te poupar. O ataque, ele vem para todo crente. Ele vem em formas de problemas, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas de enfermidade, às vezes problemas conjugais, tribulações, ou inveja, ou problemas no trabalho, maledicência. São tantas aflições, perdas que às vezes nós temos que sofrer e que nós precisamos entender que o ataque ele virá. Então, cabe a nós saber usar a nossa armadura. Portanto, se a Bíblia diz que você deve tomar a sua armadura, faça isso, porque vai ser o melhor para você. Agora, quais são essas armas? Quais são as armas dessa armadura? Nós mencionamos aqui já, mas eu gostaria de repeti-la. Em Efésios 6, Paulo menciona 6 peças, porém 5 delas são para defender e apenas uma para atacar. Quais são essas armas da nossa armadura espiritual? A primeira é o cinto da verdade. Em Efésios 6, 11 diz: cingir-vos do cinto da verdade. Olha, se a Bíblia está falando de cingir, isso aqui é um verbo que implica em uma ação. O significado original é prender com uma cinta. Eu penso que essa peça aqui as mulheres entendem bem, porque normalmente as mulheres têm muitas peças no seu guarda-roupa para que ela possa usar e tornar a roupa mais bonita.
Por exemplo, quando você vai usar um vestido justo, ou uma saia, ou uma calça mais justa, você pode lançar mão de uma cinta para modelar o corpo. E, com certeza, o seu corpo vai ficar mais acentuado, mais modelado, mais firme. E a Bíblia lança mão exatamente dessa peça do guarda-roupa para dizer a respeito de cingir com a verdade. A verdade é o Evangelho. Então, quando Jesus disse aos fariseus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês têm muito conhecimento natural, vocês conhecem a lei, mas vocês não conhecem o Evangelho da graça. Entenda uma coisa, a verdade do Evangelho é uma cinta que mantém você firme para lutar contra o seu inimigo. E essa verdade está relacionada com a obra consumada da cruz. Por isso que você precisa ter revelação dessa verdade, da obra e do poder da cruz na sua vida. Mas existe também uma outra peça, é a couraça da justiça. Esta palavra couraça, no original, é tórax, que nós também conhecemos em português, porque ela aponta justamente para a parte do corpo, desde o pescoço até o umbigo. É como um colete de proteção, que protege os órgãos vitais do nosso corpo. Essa couraça é de justiça, porque ela protege o seu coração. É a justiça de Cristo que nós recebemos. Então, muitas vezes o diabo usa setas de condenação para impedir que você se relacione com Deus em amor, para que você se sinta amado. E o diabo quer sempre mostrar as suas faltas. E o espírito de condenação, ele atua para roubar de você esse relacionamento de amor com a pessoa de Jesus. Por isso que é tão importante você crer e você declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo, porque esta é uma verdade espiritual. Em Filipenses 3:9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha, você veste a couraça da justiça quando você declara em fé: eu sou justo. Aleluia! Você está confiando não na sua justiça própria, mas na justiça de Cristo, que lhe foi concedida. A terceira arma é o Evangelho da paz. Então, entenda uma coisa, cada peça da armadura está relacionada com o Evangelho, num aspecto diferente. Então, isso significa que quando você crê da maneira correta, você se veste da armadura e você fica protegido contra os ataques do maligno, contra pensamentos errados que vêm para te roubar a paz. Quando a Bíblia diz calçai os pés com o Evangelho da paz, o Evangelho da paz é quando você crê na obra consumada da cruz, que ela foi o suficiente para resolver todos os seus problemas de pecado, de separação com Deus. Você então sente paz, porque você sabe que não há mais condenação sobre você. Você está em paz com Deus e agora você pode se relacionar com Ele. Agora, por que a Bíblia diz os pés? É para você pisar a cabeça do diabo. É para você colocar debaixo dos seus pés todo espírito de acusação contra você. Você tira os olhos de você. Você tira os olhos da sua performance. Então não é mais a sua justiça própria, mas é sim a justiça de Cristo, que é perfeita. E assim você vence. É tão importante você saber identificar o momento de você lançar mão desse Evangelho da paz. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa me entregou uma palavra profética dizendo que eu teria muitos problemas na minha família, com os meus familiares, pai, mãe, etc. E aquela palavra gerou uma tristeza no meu coração, gerou uma prostração, porque eu pensei assim, não, mas de novo, sabe, eu sim,
senti no meu espírito que aquilo não procedia de Deus. Sabe, naquela hora, por direção do Espírito, eu rejeitei aquela palavra. E me veio à memória a verdade de 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas passaram, tudo se fez novo. E eu declarei esta palavra e falei: Senhor, se eu tiver que escolher entre essas duas palavras, eu vou ficar com a tua palavra. E eu creio que isso não vai acontecer na minha vida. Sabe, por causa daquela atitude de fé, tudo aquilo que aquela pessoa falou, nada aconteceu. Por quê? Porque eu calcei os pés com o evangelho da paz. E eu tomei posse da obra de Deus na minha vida. Mas o texto de Efésios 6 também menciona uma quarta arma, o escudo da fé. É interessante porque o texto fala das armas espirituais, da armadura de Deus, e nós estamos mencionando aqui, são 6 armas, mas 5 delas são de defesa. Apenas uma de ataque. E o escudo da fé, quando você fala de escudo, você já lembra de algo que é para proteger. Isso nos fala de uma fé correta. Isso nos fala de crer corretamente. Quando você crê corretamente, você é guardado de tropeçar. Você guarda a sua mente com a verdade da palavra. E você sabe usar essa peça no momento certo. Porém, quando a fé é errada, você terá problemas para usar a sua armadura. Porque uma peça depende da outra para funcionar bem. Então, o escudo da fé é para você lançar fora pensamentos errados. De que você não é amado, por exemplo. De que você está longe do padrão de Deus. Que você não agrada a Deus. Que você não pode tomar a ceia porque você fez algo errado. Você discutiu, você falou mal. Sabe, pensamentos de desqualificação. Que você está sempre em falta com algo. Sabe, no caso das mulheres, que você não é boa esposa, que você não é uma boa mãe, ou às vezes que você não é uma boa líder, que você não conseguiu multiplicar. Tantas coisas que o diabo usa para gerar pensamentos de derrota, pensamentos errados. Mas porque a sua fé, ela está fundamentada numa crença errada. Então toma cuidado com isso. Porque a armadura de Deus nos fala de uma fé correta. Toda armadura depende de uma fé correta, de você crer corretamente, para que você possa resistir ao maligno. Sabe, uma fé errada que muitas vezes as pessoas trazem desde a infância é de acreditar que Deus só gosta dos bonzinhos. Porque a criança começa a ouvir assim, às vezes dos pais, ou às vezes até de professores cristãos, ou da família, de maneira geral. Olha, não faz isso porque Deus não vai gostar mais de você. Olha, Deus não gosta de criança que desobedece. E a criança vai associando o amor de Deus com o comportamento dela. Mas isso não é verdade. Essa fé, ela é falsa. Porque a pessoa vai levar para a vida dela essa base que ela é completamente falsa. Qualquer erro seu, você se torna frágil, vulnerável ao ataque do diabo, porque ele vai dizer: Deus não gosta de você, você não pode orar, porque você fez isso, você não pode tomar a ceia, porque você se comportou assim. Mas quando você crê corretamente, o Senhor me ama, independente do que eu fiz ou que eu possa vir a fazer, o amor de Deus é imutável. Eu posso crer no perdão, eu posso crer no sangue e eu posso me relacionar com Ele por fé, porque eu já fui unido com o Senhor. 1 João 4,17 diz assim: assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Ah, como eu gosto desse versículo. E eu sempre me lembro e eu sempre falo: Senhor, eu creio. Assim como o Senhor é, eu sou nesse mundo. A Bíblia não diz que você vai ser na eternidade. Ela diz que você já é nesse mundo, nessa vida, da forma como você está. Porque isso é por fé. Mas o texto também fala a respeito do capacete da salvação.
Capacete é algo que você usa na cabeça. Então, a cabeça nos fala da mente, de uma mentalidade. A Bíblia fala que nós temos que transformar a nossa mente. Então, a maneira como você pensava antes, ela precisa ser transformada. Agora você vai colocar a sua mente numa forma, ok? Que é a palavra de Deus, que é a mente de Cristo. E você vai, então, pensar de acordo com o que Cristo pensa. E o capacete da salvação nos fala da certeza da sua salvação. Se você creu em Jesus, se você confessou e recebeu Jesus na sua vida, você é salvo. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é mediante a fé. Então, você precisa crer que você recebeu de graça e pela fé a sua salvação, mesmo sem merecer. Então, em relação à sua salvação, você não pode ver o sangue lavando os seus pecados. Você não vê o seu nome sendo escrito no livro da vida. Você não vê você se unindo com Cristo. Você não vê o Espírito Santo entrando no seu coração, no seu espírito. Mas tudo isso é uma realidade. Então, você não tem evidências concretas de que você é salvo, mas você crê. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nunca duvide. Uma vez que você foi salvo, você é salvo eternamente. Essa é uma base sólida que faz toda a diferença no momento em que você vai guerrear e resistir ao diabo. E a última arma da armadura é a espada do Espírito. A Bíblia fala, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada é para ser usada falando. As mulheres têm uma tendência a falar mais do que os homens. É uma prática que é comprovada pela ciência. Mas você precisa ter cuidado com o que você fala, a hora que você fala, para quem você fala, a forma como você fala. E quem vai te ensinar isso? O Espírito Santo que habita em você vai te ensinar. Quando a Bíblia fala que a palavra é uma espada e que esta palavra é a palavra de Deus, no original, esta palavra é rema, que significa a palavra revelada. Então você vai falar de acordo com a sua revelação, de acordo com aquilo que você crê, e não de acordo com aquilo que você vê, e nem de acordo com aquilo que você sente. Você usa essa palavra para ferir o diabo, quando você declara a palavra de Deus em fé. E para concluir, eu quero colocar aqui uma última pergunta. Como que eu visto essa armadura? Você veste com uma atitude de fé. Todos os verbos que são usados aqui em Efésios 6, eles estão no imperativo, é uma ordem. Então ele fala, revesti-vos, cingir-vos, tomai, calçai. Percebe? É algo que você tem que fazer, implica em uma ação, em uma atitude que você precisa ter. Então, é uma maneira prática de você vestir a sua armadura espiritual, pela fé. E o texto diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então, orar no Espírito é orar em línguas. Quando você ora em línguas, você está tomando posse da sua armadura espiritual. E por fim, por que você deve lutar? Vou te dar uma única razão. Você deve lutar porque você já foi convocado para a guerra. Como filho de Deus, você é um guerreiro. E você tem um inimigo, que é o diabo. Em 2 Timóteo 2,3, diz assim, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Você é filho de Deus, mas você também é um soldado do exército de Deus. E como filho, entenda uma coisa, todo filho tem direito à herança, mas os servos têm direito à recompensa. Isso significa que como filho de Deus, você tem uma herança espiritual, mas como soldado, você vai receber uma recompensa das mãos do Senhor.
Paulo é um exemplo para nós. Não apenas porque foi ele que escreveu Efésios 6 e nos deu o exemplo da armadura de Deus, mas no final da sua vida ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Como que você faz isso? Usando a sua armadura espiritual. E eu gostaria de concluir convidando você para fazer comigo uma confissão. E essa confissão diz respeito a tudo isso que nós falamos aqui. Quando você confessa, você está usando a sua boca, você está usando a sua espada. Lá em Deuteronômio 31, no versículo 6, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco e não vos deixará e nem vos desamparará. Aleluia! Onde você está? Repete comigo. Fala assim: eu sou forte e corajoso, porque eu estou firmado no Senhor. O Senhor vai diante de mim na batalha. E eu tenho a confiança de que o seu amor não me desamparará. Eu estou firmado na sua bondade e na sua graça. O medo e o pânico não terão lugar na minha vida, pois eu estou firmado no Senhor e no seu amor. O Senhor está comigo, porque eu já fui alcançado pela sua graça. Eu sou filho amado. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Que você possa ter uma semana abençoada. Use a sua armadura espiritual.